IESPES foi criado pela Fundação Esperança no ano de 2001. O Instituto Esperança de Ensino Superior já nasceu para fazer a diferença. O projeto, mesmo no início, já previa o ensino empreendedor, a relação com a comunidade. O projeto interdisciplinar, o famoso UPI, que é a nossa marca. O ensino do IESPES é reconhecido pelas experiências que proporciona, vivências que vão muito além da sala de aula. Em todos os cursos, a cada semestre, os nossos alunos vivenciam etapas diferentes de suas formações, sempre em contato direto com as demandas da comunidade. Eles aprendem mais, compartilham os conhecimentos adquiridos e beneficiam a comunidade com serviços e atendimentos gratuitos. Entre o IESPES e cada um dos 5.485 profissionais que se formaram ao longo destes anos, existe um laço que nunca será desfeito. São muitas memórias, muitas histórias, desafios e experiências vivenciadas. Então nós decidimos celebrar os 20 anos da instituição, mostrando um pouco do que é feito por aqui diariamente, por meio das histórias de 4 egressos. Sou filho de pescador e filho de uma educadora alimentar. Dizer que eu me tornei uma profissional referência no que eu faço. Então eu chegava muito cansada, assim, eu lembro que tinha aulas que eu dormia assim. Para mim aumentar a minha renda, para mim trabalhar, eu tive que trabalhar como gari. As histórias de Warlisson de Castro, da Tainara Guiar, do Felipe Soares e também da Deusalina Carneiro nos dão a certeza de que, mesmo sendo uma instituição jovem, o IESPES faz a diferença na vida das pessoas e promove desenvolvimento econômico e principalmente social em Santarém e região. Essas histórias mostram que durante esses 20 anos o IESPES ajudou a mudar realidades por meio da educação. Eu me chamo Warlisson de Oliveira Castro, sou egresso da turma de pedagogia do ano de 2017, sou filho de pescador e filho de uma educadora alimentar de uma comunidade pacata às margens direita do rio Arapiuns, Vila Gorete. A minha história com o IESPES começou no ano de 2017, mas em meados de 2016 eu ainda estava no trabalho formal, carteira assinada, e eu não encontrava perspectivas para ingressar no nível superior. Era um sonho de criança e sabemos que a perspectiva do povo ribeirinho é mínima com relação aos seus estudos, uma vez quando eu migro para a cidade, para Santarém, em busca de novas oportunidades, eu jamais imaginava que eu poderia ser abraçado por uma casa, por uma instituição que me acolheu ao longo desses anos. Mas o processo e a minha trajetória pautou-se através de um aluno 100% bolsista, onde foram anos de muitos desafios, foram momentos onde eu procurei me reinventar enquanto profissional. Eu sempre relato para todas as pessoas que foi na instituição que eu me descobri enquanto profissional da educação. Na época, o meu trabalho era no supermercado e ele era integral. Então, as chances eram mínimas de eu estar estudando em determinado turno. Então, foi nesse momento em que foi o divisor de águas na minha vida, onde eu optei fazer a escolha em sair do meu emprego e voltar aos meus estudos, a buscar novos conhecimentos. Foi um momento tenso para a minha vida, foi um momento de incertezas, mas eu sempre fui alinhado com a minha família, com o meu pai e com a minha mãe, apesar de serem humildes. Eles assumiram comigo essa responsabilidade no papel de me manter. E ao longo da minha trajetória, o IESPES sempre trouxe novas possibilidades dentro da academia através de estágios, através de atividades alusivas, onde eu consegui detectar um grande potencial. E foram através desses estágios, por meio da instituição, que eu consegui me manter futuramente.
Ao adentrar na instituição para cursar a pedagogia, foi um momento muito desafiador, pois não fazia parte do meu mundo naquele momento, né? Foi um momento, então, de constituir uma terceira família dentro da instituição com os alunos, com os meus amigos de classe. E a maioria jovens, 50% da turma também eram bolsistas, compreendiam e entendiam a realidade de cada um. Com relação às minhas idas e vindas em busca desse tão sonhado sonho, dependia de um ônibus, né, do coletivo. Em sua maioria, perdi as contas no sentido de quantas vezes eu fui a pé para minha casa. Moro em um bairro bem afastado. Foi um momento muito desafiador, de medo, de insegurança, mas nunca apagou o sonho da tão sonhada graduação. A primeira graduação, então, presente no seio da minha família. Eu até me emociono ao falar dos meus pais, porque foram os pilares que sustentaram essa minha jornada. No primeiro momento foi surpresa para eles, eu não contei que eu fui agraciado com uma bolsa 100%, né? Foi uma felicidade imensa, mas ainda sou aquela preocupação, como é que você vai, você está sem um emprego, como é que você vai gerenciar, como é que você vai administrar essa nova vida acadêmica de você. Em 2017 mesmo, logo que eu adentrei na universidade, eu consegui um estágio, né, ganhando um valor mínimo de R$400, foi o que conseguiu suprir essas demandas. Então, mesmo assim, eu ainda fazia os meus malabarismos financeiros e abria mão de muitos benefícios, de outras atividades que eu tinha anteriormente em função da universidade, indo a pé, às vezes ficando sem almoçar, sem jantar, dormindo com fome e dependendo de vizinhos para me dar um prato de comida, para me dar o que comer. Então, eu sabia que eram 4 anos da minha vida que eu estava abrindo mão de, talvez, benefícios pessoais relacionados a emprego, a família, mas eu sabia que eram 4 anos de muito suor, de muita labuta, de muito trabalho, de muito estudo e de muita leitura. E ao final do último ano de faculdade, eu já imaginava que eu poderia estar inserido novamente no mercado de trabalho por meio da minha formação, porque o meu maior medo era ficar na vitrine. Eu sempre falo essa metáfora, né? O meu maior medo é terminar a universidade e ficar parado, né? E graças a Deus, não aconteceu. Quando foi no final do meu 4º ano, eu fui apresentada, inclusive pela coordenação da pedagogia IESPES, na pessoa da professora Eli Tapajós, a tornar-se voluntária em um projeto social lá na instituição ADEFES, Associação dos Deficientes Físicos de Santarém. E através de todo o meu manejo, de todas as minhas atribuições confiadas com muita responsabilidade em mim, eu conseguia ser promovido a um agente diocesano de inclusão, já em uma configuração remunerada, a uma bolsa, né? Saí do voluntariado, foi para ser bolsista. E depois eu assumi, né, a responsabilidade e me tornei o pedagogo da instituição nesse momento. Então hoje eu sou o pedagogo da instituição, gerencio projetos, administro as atividades técnicas relacionadas à educação. Foram atribuições que a pedagogia me trouxe, agregou ao meu conhecimento, né? Agregou a toda a minha história de vida, somou, e hoje eu posso dizer que eu sou um profissional completo, que eu sou um profissional formado, graças, né? E também com muito amor, com muito carinho, dedicado não só à instituição, mas a todos os colaboradores que regem essa universidade. Os egressos que destacamos hoje, assim como tantos outros profissionais que passaram por aqui, são grandes profissionais, reconhecidos nas suas áreas de formação. Eles fazem a diferença no mercado e estão realizados profissionalmente. Celebrar 20 anos é muito bom. Melhor ainda é poder compartilhar o resultado de anos de dedicação de gestores, professores e dos alunos que confiam no IESPES o sonho do ensino superior. Eu sou Tainara Aguiar. Sou filha de pais comerciantes e sou formada na primeira turma de Estética e Cosmética do IESPES.
A minha história com o IESPES começou lá em 2014, em que eu entrei primeiro no curso de farmácia. E eu quase concluí o segundo semestre do curso. Foi aí que veio à tona que eu não estava me identificando. Que sentido que eu não me imaginava levar aquilo pro resto da vida, em atuar na área. Foi aí que eu parei e decidi fazer cursinho. Como os meus pais são comerciantes, eu tinha muito medo de eu perder o gosto dos estudos. E ali, entrar na loja e não estudar mais. Aí eu fui fazer cursinho, fiz 6 meses de cursinho. E justo naquele dia péssimo do cursinho, eu tava descendo a rua ali perto da Barão. E aquele dia péssimo que eu tava descendo de cabeça baixa e eu vi um outdoor do IESPES, onde falava que ia ter a primeira turma de estética e cosmética. Gente, aquilo pra mim foi como se fosse uma luz. Aquilo me alegrou, fiquei nervosa. Desci, eu tava descendo sentido a loja da minha mãe no centro. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. Foi aquela sensação de emoção. Só que uma coisa me deixou triste, que eu tinha visto da data que era pra fazer a prova, o seletivo pra entrar pro curso de estética, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no IESPES, porque eu tava tão nervosa e tão ansiosa que eu não queria nem ligar, eu queria ir lá ver como que eu podia fazer, porque eu ia estar viajando na data. E aí, chegou lá e disse, não, se acalme, porque eu já era aluna do IESPES e a gente só precisava mudar a matrícula e dava tudo certo. Bastava eu fazer minha matrícula que eu já seria aluna do curso de estética. E foi aí que a minha história começou. Na primeira turma de estética e cosmética do IESPES. A gente começou em 2015, no segundo semestre de 2015. E de cara, foi totalmente diferente a minha relação no curso. Eu tava super me identificando. Nós éramos a primeira turma, então a nossa turma era muito grande a princípio. Nós éramos 42, nós começamos com 42 meninas, mulheres. E aí, como você falou, tem o ônus e o bônus, né? Era tudo muito novo, então assim, ninguém tinha visto antes. E aí o IESPES deu o suporte, então assim, era tudo inovador, tudo totalmente diferente. E aí, o que a gente tinha que fazer, o que eu fiz, além da sala de aula, foi buscar, né? Sempre fazer cursos para agregar. E também, assim, a gente tinha um contato muito direto com o professor. Assim, do professor passar a experiência dele pra gente, do fora sala de aula, do dia a dia de uma clínica. Então é isso, assim, de buscar e de ter aproveitado o que o IESPES proporcionava pra gente naquele momento, nos laboratórios, nas aulas práticas. Foi tudo sendo estruturado ao longo do curso, né? Então, assim, pra gente parecia fora da realidade quando chegavam os equipamentos e a gente tinha aquele contato, porque a gente nunca tinha tido aquilo antes, entendeu? De entrar num laboratório de estética corporal, por exemplo, e se deparar com os recursos ali. Então, assim, isso foi um diferencial, porque ninguém via isso antes. Nós éramos primeira turma, mas isso foi construído ao longo do curso, entendeu? Foi se tornando cada vez melhor, até a gente terminar e se formar. Aí vocês participavam de congressos, tipo, vocês saíram? Sim, a gente ia, sim, nós íamos para os congressos de estética que tinha afora, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, a gente participava das convenções, tudo que estivesse ao nosso alcance a gente se esforçava, a gente tinha apoio, tinha uma rede de apoio assim da parte dos professores, quando a gente precisava viajar, sempre a gente tentava organizar, buscar, ir atrás, até para se tornar um diferencial e abrir a nossa mente, né, para quando a gente entrasse no mercado de trabalho, já ter tido essas experiências. Olha, assim, não vou dizer que quando eu saí da faculdade eu já tinha esse clique. Mas aí foi com o tempo vendo a necessidade do mercado e aí veio a ideia de chegar porque aqui, apesar de ser uma técnica antiga, mas aqui em Santarém a gente quase não via a depilação a laser, né? E aí conforme o mercado foi se mostrando com essa necessidade, aí eu tive esse gatilho e aí, assim, eu acho que pelos meus resultados eu acabei tendo esse nome que pegou, que é o laser do poder. E aí agora
se tornou assim a referência na depilação a laser, o laser do poder, mas pela necessidade e pelos resultados que a gente tinha. Na verdade, antes, quando eu ainda estava no IESPES, eu estava no meu último semestre do IESPES, eu trabalhei com a Tamires Porteglio, que também era minha professora. E ela gostava do meu, assim, da minha dedicação em sala de aula. E ela me deu a oportunidade de ir para lá como estágio, que foi algo que me acrescentou muito também. Sou muito grata a ela pela oportunidade. E depois, quando eu saí da faculdade, eu entrei na Gênese. Aí foi de lá que eu fui mostrando quem eu era profissionalmente, né? E aí que eu fui conseguindo a minha cartela de pacientes, fidelizando, até que eu cheguei a um ponto que eu queria um pouco mais, né? Aquele passo a passo da empreendedora. E aí foi que eu vim pra cá, onde eu tenho, aqui na clínica nós temos 3 salas e eu pude agregar outras colaboradoras comigo. Aí aqui na sala hoje eu só faço a depilação a laser, porque nisso a minha agenda acabava sendo bem preenchida. Eu fazia depilação a laser, limpeza de pele, massagem. Aí eu tive que ir enxugando, quando eu vi que eu não tinha mais um exemplo, horário para uma depilação. Aí eu fiquei só na limpeza e na depilação a laser. Aí começou a apertar, não tinha mais horário para depilação. Aí até um ponto de eu conseguir enxergar que eu precisava me dedicar em uma única coisa, que foi a depilação. Isso, o laser do poder. E aí eu passei pra Tayonara, que também é egressa do IESPES, ela é esteta cosmetóloga também. E hoje ela já é responsável por essa outra parte de limpeza de pele, massagens e afins. Eu acho que ainda faz parte no quesito realização, que eu pulei uma parte em que o IESPES também me deu a oportunidade de realizar mais um sonho, que foi a da docência. E eu tive uma experiência incrível, apesar do pouco tempo, mas foi algo que acrescentou muito. Foi uma troca, sabe? Aquele que onde eu ajudei o IESPES e o IESPES me ajudou, e hoje eu continuo dando essa oportunidade, olhando para o IESPES e para as pessoas que estão se formando. Entendeu? Então, quando eu fui docente, eu tive uma relação muito boa com os meus alunos. Então, tanto é que hoje, quem está aqui, que eu estou dando oportunidade, que a gente está dando oportunidade de trabalhar, foram pessoas que foram minhas alunas, que se formaram. E a gente tem mais uma estagiária, que também eu sei o quanto é importante ter esse vínculo, ter essa experiência diretamente com o paciente, saber o que é uma movimentação dentro de uma clínica, porque sala de aula é uma coisa e você dá de cara com uma pessoa que você nunca viu antes e ter essa conversa, saber o desenrolar do dia a dia também faz toda a diferença para se tornar um profissional ainda mais qualificado, ainda melhor. Eu buscava mais, eu fazia cursos, eu conseguia me destacar, não pelo meu esforço, na verdade, pelo meu esforço, os professores reconheciam o meu esforço. E daí em diante, graças a Deus, eu buscando, eu estudando, me esforçando, hoje eu posso dizer que eu me tornei uma profissional referência no que eu faço. Graças ao IESPES, eu tenho no meu coração essa realização, graças à oportunidade que eu tive de entrar na turma, de me esforçar, os professores, claro, tudo mais que me deram oportunidade também. Hoje eu sou realizada da minha profissão e posso também dar oportunidade para outras pessoas aqui dentro. Eu acho que pela experiência que o IESPES vai nos dando a oportunidade de ir para a comunidade, de ter essa relação com o paciente, dar a oportunidade de estágio nas outras clínicas parceiras que a gente teve. E aí aquilo você vai se tornando assim mais firme, talvez, assim, mais a certeza do que você quer. E aí, então quando eu terminei a faculdade, eu tinha certeza do que eu queria, que seria o atendimento na clínica. E também tinha esse outro lado que foi da docência, que o IESPES também me oportunizou. A docência ela não foi para frente por falta de tempo, porque eu tinha que conciliar a agenda de atendimentos do consultório e conciliar a vida do professor, que é muito além da sala de aula. Então aí para eu ser boa nos dois, eu tinha que escolher só um, porque eu não conseguia me dedicar 100% à docência e nem 100% à clínica. Responsabilidade e competência. De ter a responsabilidade que eu tenho no tratamento do meu paciente foi a mesma que a gente sempre teve, o IESPES sempre teve com a gente. E a competência, e sempre, talvez assim, de ser o melhor, de ser a referência.
a gente trouxe lá do IESPES. Eu me sinto realizada, porque sabe quando a gente nem imagina que chegaria a esse ponto? Então, realização, felicidade. E a tua família? Ave Maria! A gente sempre teve esse timbre pro comércio, de lidar com o público. Acho que isso vem de berço, né? Porque os meus pais são comerciantes, então antes de eu entrar quando eu ainda estava, na verdade, na faculdade, lá em casa a gente sempre teve que ajudar, trabalhar de alguma forma. Então eu já era do comércio, então eu já lidava com esse público de maneira direta. E aí eu acho que aí eles se sentem ainda mais realizados em me ver fazendo o que gosto e sendo reconhecida, eles me reconhecem ainda mais. Porque pai e mãe, né, já sabe. Pai, mãe, irmãos e agregados. Graças a Deus sempre tive esse apoio muito grande do meu esposo, dos meus pais, de todo mundo assim que tá do meu lado, que realmente vê que é isso que eu gosto. E aí sempre eles me dão um super apoio. De gratidão por esse reconhecimento, pela oportunidade, por toda a história que a gente construiu com o IESPES e agora eu ser enxergada no meio, né, de terem me enxergado no meio de tantos. Então é somente gratidão. Que ainda mais sucesso para o IESPES, ainda mais reconhecimento, como já é uma instituição de ensino que tem referência, né? Então, por muitos mais anos prósperos de reconhecimento e de sucesso. A história da Tainara é linda e só de ouvir falar a gente sabe que vai ser ainda mais promissora. Agora imaginem só a satisfação de se formar e anos depois retornar para compor a equipe de profissionais do IESPES. A próxima história que nós vamos contar hoje é de um psicólogo que realizou o seu sonho e anos depois retornou. Hoje é professor do curso de Psicologia do IESPES e compartilha não só os conhecimentos que adquiriu, mas também a história de persistência e de luta que o fez concluir o sonho do ensino superior. Então, meu nome é Felipe Soares Silva, sou psicólogo, especialista em neuropsicologia e avaliação psicológica. Sou egresso do curso de Psicologia, hoje docente da instituição, com muita satisfação e muita gratidão, né, a essa oportunidade. Sou filho de uma manicure, solteira, mãe de 4 filhos, então daí já começa um pouco a luta para pertencer a esse lugar, que hoje eu acredito que foi de muito merecimento em decorrência de toda a nossa história. Eu incluo minha família porque a história ela é familiar. A minha família não tinha condições financeiras de me auxiliar durante a formação, então eu tive que buscar meios, por meio de trabalhos, né, porque não era só um trabalho, eu trabalhava em 3 lugares. Né? Eu trabalhava no cyber, trabalhava como serviços gerais numa clínica e também trabalhava numa livraria, então chegava muito cansado na faculdade. Esse foi o primeiro semestre, que tudo começou em 2009, quando eu entrei na instituição no primeiro semestre do curso de Psicologia. E eu não consegui pagar a faculdade, mesmo trabalhando nesses lugares todos, né? Não consegui custear a faculdade. E nesse processo eu fiquei um ano afastado da instituição e eu consegui um outro emprego como porteiro numa distribuidora de petróleo em Santarém. E eu consegui entrar então novamente no curso, quando eu consegui pagar a mensalidade. E então continuei, e nesse processo todo também tive auxílio da instituição no sentido da bolsa, né, de 50% da mensalidade, por meio de um projeto, que foi um projeto de pesquisa e extensão, que eu aderi e assim eu consegui ter essa bolsa de 50% e consegui concluir meu curso. Né. Então essa foi uma contribuição muito importante nessa questão econômica para mim, né, em relação à instituição. E depois que eu formei, eu entrei em sociedade com 2 amigas psicólogas que também se formaram na instituição e nós montamos a Vivare, que é o Centro Integrado de Saúde, que então desenvolve atividades dentro da psicologia, tanto no aspecto da psicoterapia, da avaliação psicológica, da avaliação de porte de arma, psicológica para portar arma, entre outros serviços. Então, é um espaço que tem se consolidado no mercado, né, no oeste do Pará, já há 6 anos. Né? Então, a minha história ela começa
minha história com a psicologia, né? A minha história com a psicologia, ela começa quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu estava folheando livros da estante de livros da minha avó, né? E eu vi uma enciclopédia de psicologia que tinha lá, amarela, meio amarelada, e eu fui folhear um dos livros, né? E encontrei rabiscos, que inclusive tinha sido eu que tinha feito quando criança, né? Então, aí eu comecei a interessar pelos livros e li alguns deles, inclusive, e fiquei com aquela coisa da psicologia já, né? Eu estava ainda no ensino fundamental, ainda tinha que passar pelo processo de ensino médio e tudo mais, né? Então estava longe ainda. Na época não tinha o curso de psicologia em Santarém. Eu me lembro que eu estava no 3º ano do ensino médio, quando a primeira turma do curso de psicologia inaugurou na instituição. Isso eu lembro, foi muito marcante porque era o curso que eu queria e não tinha na cidade. Eu não sabia muito bem como eu ia fazer para ir para outro lugar, se fosse o caso, né, para cursar, né? A minha mãe, inclusive, ela tinha um sonho também de ser psicóloga. Acredito que tem uma coisa muito simbólica para mim atrelada a isso, né? Ela sempre teve o desejo de fazer psicologia. Hoje mudou de ideia, mas acabou que, né, trouxe alguma herança nesse sentido, né, no desejo. Então eu lutei, né, para conseguir cursar o IES, cursar psicologia, atuar dentro da área também, né? No momento eu sou o único filho formado, tenho um irmão de 22 anos, tenho um irmão de 16 agora e uma de 12 anos, né? Então, sou o filho mais velho, primeiro diploma, e nós estamos aguardando os outros acompanharem ou decidirem o que desejam, né, da uma forma que sejam livres, né, para fazer as escolhas deles. Assim como eu tive a escolha de fazer as minhas e lutei por elas também, né. Os desafios durante a formação foram muitos, né, porque conciliar 3 empregos mais a faculdade foi realmente um grande desafio. Eu lembro, assim, com muita nitidez que eu ficava muito cansado, né. Às vezes eu ia direto de um trabalho, do último trabalho que terminava às 18 horas, aí vinha direto para a instituição, às vezes lanchava alguma coisa ou comia lá mesmo na empresa antes de vir. Então eu chegava muito cansado, assim. Eu lembro que tinha aulas que eu dormia assim, dormia, né? Mas eu tentava compensar, né, em casa. Nos finais de semana, estudava muito também para conseguir acompanhar. Foi um grande desafio, mas também foi de muito aprendizado, de muita vontade, porque eu tive que interromper, depois eu voltei. Tive muitos motivos para desistir, é verdade. Tive, assim, muitos motivos que foram se colocando no processo, tanto financeiro quanto relacional, que me fizeram pensar muitas vezes em desistir. Mas nunca foi a opção que eu agarrei, né? Pelo contrário, lutei para conseguir, né? Durante a formação, eu sempre tive muita facilidade em liderar grupos de estudo, por exemplo, né? Então, eu sempre reunia em casa um grupo de amigos para falar sobre um conteúdo, estudar para uma prova, fazer trabalhos em equipe. E sempre, de alguma maneira, eu estava ali meio que intermediando, facilitando a transmissão de um conhecimento, de alguma coisa da docência já tinha em mim durante a formação, né? Mas pensar que um dia eu seria professor de IESP, né? não tinha essa pretensão, embora eu tinha vontade de dar aulas, de ministrar, de explicar, né? Então isso já existia em mim, mas como possibilidade de atuar na instituição, não ventilava essa ideia na minha cabeça. Até que surgiu o processo seletivo, né, em 2018, no final de 2018, e eu fui contratado em 2019. Né? Foi esse mais ou menos o período que aconteceu a efetivação como docente. Né? E eu me lembro muito bem, assim, eu me lembro do processo seletivo, porque faziam basicamente acho que uns 2 anos que eu não vinha na instituição, 2 ou 3 anos, por aí. Então, quando eu entrei para fazer o processo seletivo, me veio assim, uma sensação muito de nostalgia mesmo, né? Uma sensação assim de estar entrando ali para apresentar, porque na realidade era uma apresentação já que nós iríamos fazer, né? Que era a parte da etapa do processo de lecionar, né, um conteúdo e explicar para uma banca. Então foi uma sensação muito forte aquela. Eu tive a sensação de estar de entrar como aluno, como discente, não era uma sensação de docente, né, ainda.
que eu iria ser avaliado por professores, então era uma sensação muito ainda de ser estudante. E depois que houve a aprovação, né, do processo seletivo, que eu fui chamado, então iniciaram as aulas. Né? Eu me lembro que foi uma segunda-feira, que inclusive estava chuvosa, era uma segunda-feira chuvosa, no 5º semestre a aula era de Teorias e Sistemas em Psicanálise. Né? Era uma turma muito lotada, uma turma de 40 e poucos alunos, bem grande. E foi muito interessante a forma como que eu fui recebido por essa turma, por os demais alunos também. E aos poucos a gente vai se tornando professor, né? É um processo de via ser, eu acredito, né? Que é uma construção. Embora houvesse o sentimento e o desejo de ensinar, de explicar, esse processo ele é construído, né? Na relação com esse aluno, nos embates. Aí eu vou usar um termo da psicanálise que é muito comum, da transferência, da contra-transferência, que é o sentimento do aluno para com o professor, do professor com o aluno, que acontece esse fenômeno que é invisível e talvez em alguns momentos muito visíveis, na forma com que o aluno retribui o ensinamento, retribui as contribuições que de alguma maneira nós deixamos na vida deles. Né? Eu acredito que nesse período todo aí que eu tenho já de casa, né, como docente, eu levo muito deles também. Eu sempre digo isso, que não é só eu que estou ali passando um conhecimento, eles têm capacidades, reflexões criativas, produções textuais, produções científicas muito relevantes e a gente acaba aprendendo muito também. Então é uma troca, né? Então é uma grande troca. Sem dúvida, o que me marcou muito, o que eu acredito que todo acadêmico da instituição tem uma relação de amor e ódio com o projeto interdisciplinar. Sem dúvida, o PI para mim ele foi muito importante. Né? E foi bem isso mesmo, uma relação de amor e ódio. Aí eu vou utilizar novamente da psicanálise. Né? Nós entendemos que amor e ódio não são sentimentos contraditórios, na verdade são sentimentos ambivalentes, é verdade, mas que eles coexistem, então eles meio que se complementam. Né? Então a gente transita entre sentir raiva e amar um objeto, né? Um objeto de amor. E o PI ele foi meu grande objeto de amor, sim, durante a formação, porque eu tive grande oportunidade de praticar, de colocar em uma comunidade um pouco da psicologia, supervisionado por professores na época, né? Um pouco da psicologia, levar até as comunidades. Eu lembro que, inclusive, um dos projetos de extensão, que foi o que culminou na bolsa, né, de estudo, era numa comunidade bem afastada, onde a gente levava um pouco da psicologia do idoso, né? Então nós realizávamos atividades com idosos dentro dessa comunidade. Foi um trabalho muito interessante e é muito marcante, não só pelo fato de ter sido por meio desse trabalho que eu consegui me manter na instituição, mas também pelo conhecimento, né? Então a grande marca que o IESPES deixou em mim foi o projeto interdisciplinar. E hoje, inclusive, né, agora, né, como professor, como padrinho de uma turma em que eu tenho que orientar num projeto interdisciplinar, eu friso muito essa representação, essa percepção que o projeto deixou em mim de alguma maneira. Essa marca, essa oportunidade de ter uma comunidade como um grande laboratório, né, onde nós temos um objetivo, nós temos uma justificativa, nós temos métodos e nós temos muito aprendizado, muita troca nesse processo, né, com a comunidade, por exemplo. Quando eu vejo assim um aluno passando por situações parecidas, eu acredito que acontece automaticamente uma identificação, porque eu vejo um pouco da história dele ou dela que eu passei também, e também uma proximidade no sentido assim, olha, vai lá, continua. Né? Vários alunos, assim, por exemplo, em seminários, que é também um dos pavores dos alunos, é apresentar, é falar na frente, é se expressar. Eu sempre coloco, olha, o lugar do psicólogo não é um lugar só de escuta, é um lugar de fala também. E isso tem muito a ver com o meu processo, porque eu tive muita dificuldade de me expressar, de falar, embora tivesse aquele desejo, aquela vontade, aquele interesse, mas tinham as minhas dificuldades nesse processo. E eu sempre me aproveitei desses momentos, por exemplo, dos seminários, de apresentações,
de situações em que eu tinha que me expor para enfrentar de alguma maneira aquela dificuldade que eu tinha para desenvolver alguma habilidade em algum momento, né? E quando eu percebo eles, por exemplo, nesse processo de dificuldade, eu conto um pouco da minha história, né? Alguns alunos já ouviram um pouco para eles entenderem que para a gente lograr algum sucesso, a gente precisa vencer muitas batalhas, né? Então a gente vai vencendo, nós vamos ultrapassando obstáculos e em algum momento as coisas começam a dar certo. E para dar certo, muitas coisas deram errado antes, então você precisa continuar. Então eu converso muito com eles, né? Tem alunos que passam por situações financeiras, como eu passei também, eu falo um pouquinho da minha história. Olha, se você tiver que parar, tudo bem você parar agora, né? Se organize, depois você volta, né? Sabe? Eu sempre dou esse incentivo para eles entenderem que é possível sim eles concluírem o sonho, chegarem a alcançar o desejo deles, que é a formação, mesmo com todos os obstáculos que possam se fazer presente. A sensação é de fazer parte, né? E que a minha história com a instituição, ela não finalizou no momento em que recebi a certificação de graduado em psicologia. A sensação de hoje fazer parte desse momento, dessa memoração, dessa comemoração dos 20 anos da instituição, sem dúvida, de muita gratidão, né? E que a história continua, ela não parou lá em 2015, né? Ela continua e vai continuar quanto tempo for necessário, né? E desejo para todos nós cura, né? Cura no sentido desse momento todo que o mundo vive, que é a pandemia. Desejo que a gente possa olhar para o outro com humanidade, né? Com gentileza, que eu acho que isso é muito necessário, né? Para a humanidade de uma forma geral. Então, para o IESPES, para os professores, para os acadêmicos, eu desejo muita cura de tudo, das nossas curas subjetivas, das nossas curas pessoais, que a gente possa se libertar daquilo que de alguma maneira nos amarra ao passado, às dores, aos traumas, que a gente possa enfrentar todo esse momento que o mundo vive de uma forma com menos danos possível, se assim nós podemos dizer, né? E eu desejo tudo de bom, sucesso e prosperidade, né, para todos nós. Para encerrar esse programa celebrativo, nós vamos contar a história de uma mulher que lutou bastante para construir a sua carreira. Ela superou o preconceito e nunca desistiu do sonho de se tornar enfermeira. Eu me chamo Deusalina Carneiro, sou formada em enfermagem, me formei pelo IESPES, me formei em 2018. E antes de me formar pelo IESPES, eu tive um sonho de ser enfermeira. Sempre foi um sonho me formar em enfermagem. E antes eu trabalhava no salão. Conheci várias pessoas que trabalhavam já aqui também no IESPES e me encorajaram para me fazer a enfermagem. Sempre diziam que, como era meu sonho, eu tinha que buscar. Como eu tinha passado 10 anos sem estudar, eu dizia que era difícil, botar dificuldade, porque eu não tinha estudado. E de lá para cá, eu comecei a olhar outros ângulos, né? Comecei a buscar outros caminhos, comecei a estudar e foi quando eu passei no vestibular do IESPES. E para mim aumentar a minha renda, para mim trabalhar, eu tive que trabalhar como gari. Então, trabalhei numa empresa terceirizada aqui em Santarém, de coleta de lixo há 4 anos. E de lá para cá eu passei por muitos desafios. Passei pelo desafio do preconceito, por eu ser negra, e única mulher entre 15 homens para trabalhar numa empresa terceirizada. E no preconceito de gari, porque hoje em dia ainda, infelizmente, acontece isso. Mas me formei, passei por muitos desafios na minha vida. Perdi minha mãe, na época que eu estava nos estágios, no próprio hospital. E hoje tenho uma visão maior. E se eu puder, eu sempre vou ajudar as pessoas que querem buscar seus sonhos. Hoje eu trabalho no hospital do Baixo Amazonas. Tive experiência também, né, durante o Covid, trabalhar na estabilização do Campanha. E eu fui buscando mais conhecimento, né, porque o IESPES, ele abre as portas, mas você que vai definir qual profissional você quer ser. E hoje eu estou aqui, representando todas as pessoas que
gostariam de se formar e tem dificuldade, e eu sempre digo, se você colocar dificuldade no que você vai realizar, você nunca vai conseguir. Você tem que colocar um pé na frente, primeiramente a Deus, agradecer as pessoas que estão ao seu redor, porque você estudar é uma segunda família, né? Porque você vai buscar, você vai se aperfeiçoar, se dedicar mais. Porque eu fui por indicação e eu sempre dizia que o meu sonho era sempre estudar aqui no IESP, né? E eu sempre dizia, eu via que muita gente passava, eu dizia assim, nossa, o pessoal deve lutar muito para passar. Realmente, você tem que estudar bastante, porque o conhecimento ele vale muito. Mas ele mudou totalmente minha vida. A partir do momento que você se forma, que você realiza o seu sonho, que você busca o seu objetivo e que você está atuando no que você mais queria na sua vida, isso é inexplicável. Porque desafio você vai ter, né? Mas você não tem que dizer eu não vou conseguir e não vai desistir. Mas sempre tinha os professores aqui que eles passaram a conhecer muito tempo a minha história, porque assim, eu nunca fui de falar, né, sobre o que acontecia, mas passei muita dificuldade mesmo para chegar onde eu tô hoje. E eu dou graças a Deus, porque eles sempre diziam, não é assim, vamos para frente, vamos ajudar. E uma das coisas assim, que eu mais gostava é quando eu chegava, que todo mundo me tratava igual. Não era igual nos outros lugares que eu ouvia histórias que as pessoas entravam e eram criticadas, né? Pela profissão, pela cor, pela raça, né? Pela sua sexualidade. Mas é porque todo mundo me abraçava. E eu era tratada como qualquer outra pessoa. Os professores, os meus próprios colegas de aula, quando a gente ia fazer, principalmente as pesquisas, né, de campo que tem aqui para fazer o TCC, era muito legal. Então você se sente bem onde você é bem tratado, você continua, não tem por que você querer desistir. E era isso que me fortalecia. Quando eu chegava, eu via as pessoas todas, por mais que eu chegava às vezes triste, porque às vezes eu não comia durante o dia, porque não dava e às vezes porque não tinha, mas eu estava ali, firme e forte. E hoje eu estou aqui, realizada. Hoje eu posso ter, né, muita coisa na minha vida, trabalho com as pessoas maravilhosas. Tem muitos colegas daqui que trabalham comigo, que foram formados aqui também, né, que a gente se encontra, a gente fala o que era de antigamente, o que a gente aprontava. É muito bom. Se fosse para voltar no tempo, eu mudaria muita coisa para mim, né? Mas eu permaneceria. Por isso que eu fiz minha pós aqui também. É quando eu estava, na época, trabalhando como gari, e eu passei a estagiar à tarde no municipal. E eu saía do municipal, de lá do setor que eu trabalhava no Mercadão. A empresa, eles gostavam muito do meu trabalho, eles associaram o meu horário para mim não perder os meus estágios. E aí eu saía do Mercadão com um pouquinho de piracuí, num saquinho de quilo com farinha e um pouquinho de água. E eu ia do Mercadão até o municipal andando, aquilo era o meu almoço. Isso até hoje, muita gente via, todo mundo lembra, e até hoje eles relembram como eu passava isso. Porque assim, o estágio era muito importante, eu me dedicava muito, porque você vai ter o professor na hora do estágio, mas no dia que você estiver formado e que você estiver ali naquela missão, o professor não vai estar do seu lado. Então eu pensava muito nisso. Mesmo que as pessoas estavam do lado, diziam que tinha comido muito e eu estaria com a barriga, com fome, eu estaria ali. E era rindo todo o tempo, brincando com todo mundo, porque eu não queria que ninguém soubesse do que eu estaria passando. Eu me considero hoje uma ótima profissional, porque durante os estágios eu percebia que tinha muitos profissionais que tratavam diferente as pessoas. E eu sempre mostrava aquilo e dizia que eu queria ser uma enfermeira que tivesse mudado, não queria ser igual às outras. Eu queria ser aquela enfermeira que levasse um nome. Ah, você conhece a enfermeira Deusalina?
Ou muita gente às vezes não me conhece como Deusa Lina, mas enfermeira Deusa, né? Então você conhece a enfermeira Deusa Agari? Poxa, hoje em dia eu conheço pessoas que passam na rua, me abraçam, fala comigo, pessoas que eu nem lembro, mas muito obrigado, porque a senhora trabalhou realmente com humanização. E isso é magnífico. Você não tratar as pessoas diferente, independente se ela tem dinheiro, da raça, da cor, da sexualidade. Porque eu não aprendi isso no IESP. Eu aprendi que todo mundo é igual. E hoje eu levo isso para a vida toda. A minha mãe foi doméstica, muito tempo, muito tempo. E assim, logo no começo, eu comecei a trabalhar com os 8 anos de idade, ajudando minha mãe. Então a gente fazia muito carvão na época e vendia, né, as latas de carvão, e eu juntava com a minha mãe para me pagar meus portilhos quando eu estudava na escola pública, né, no São Felipe. E aí era com essa renda do carvão que eu comecei a pagar meus portila, a pagar os meus jogos, porque eu participava muito de futebol, porque eu sempre gostei de jogar futebol. E de lá quando eu me casei, eu tive que trabalhar numa olaria. Então eu fui também oleira nessa época para me ajudar na renda, entendeu? É de lá que eu vim fazer cursos e mais cursos para me fazer com manicure. Foi manicure 10 anos, mas hoje fica muito mais fácil. Você fazer um Enem, tentar buscar porque aqui na Fundação ela também te dá a oportunidade para tu ser bolsista, né? E assim, a partir do momento que você entrar, que você passar no vestibular, você tem que ser um sapo surdo. Se as pessoas dissessem, não vai conseguir, vai ser muito dificultoso, é isso que você quer, realmente é isso que você quer, é isso que, se você não tentar, você nunca vai conseguir. Então, as palavras negativas você tem que deixar de mão. E você tem que continuar caminhando, colocando sempre Deus na frente, agradecendo por cada amanhecer, agradecendo por mais um dia, porque dificuldade sempre vai ter alguém. Eu perdi muita gente na minha família na época que eu estava estudando. Perdi minha mãe, 6 meses depois eu perdi minha irmã de infarto, 8 meses depois eu perdi meu irmão, né, de B24, perdi meu tio, tudo nessa época. Se fosse para mim ter desistido, eu tinha desistido quando eu queria realizar o sonho da minha mãe e o meu sonho, que era se formar enfermeira. Mas assim mesmo eu dizia, teve um tempo que eu dizia, não quero mais, minha mãe não está mais aqui. E os médicos chegavam, conversavam comigo. O professor Albino também, que muito me ajudou muito na época, dizia que não, que eu tinha que continuar. Porque eu precisava, eu tinha uma família também. E aí, aquilo vai te fortalecendo, né? Tu vai buscando, vai vendo que ao redor tem pessoas que realmente gostam de você. E você vai acreditando naquilo e você vai pegando. E vai juntando até onde você chegar. O que mais você quer é se formar, é ter uma vida melhor, né? Hoje eu trabalho, graças a Deus, embaixo de um teto, num ar-condicionado, mas antes era limpando sarjeta, era capinando, era colocando lixo no caminhão, era correndo atrás do caminhão para jogar o lixo, era limpando container, era lavando todos os setores, e isso tudo debaixo do sol, né? Eu chegava toda paramentada, toda de EPI, mas o sol escaldante, mas 7 horas da noite eu estava aqui no IESP, com um sorriso no rosto, conversando com todo mundo, brincando, fazendo minhas atividades, fazendo meus exercícios. Não sei se em outro lugar eu teria essa oportunidade de ter as pessoas ao meu redor que pudessem me acolher. Porque antes de eu entrar no IESP, eu pesquisei, né, vários lugares e eu via muitas críticas dos outros lugares. E assim, únicas pessoas que me ajudaram e que falaram, eu disse, não, mas eu sempre coloquei em primeiro lugar o IESP porque eu sempre queria, era uma coisa que mais eu queria. Mas eu fui pesquisar em todo lugar, nas outras faculdades, para ver se realmente, né, era aquilo que eu queria, pela forma, e eu não me arrependi. Hoje eu quero agradecer. Não lembro totalmente o nome dos professores que hoje me ajudaram, que me acolheram,
que não deixaram o meu sonho se desfazer. Me ajudaram, transformaram a minha vida, me senti um ser humano melhor, trabalhando com humanização. E eu quero agradecer muito, em nome da professora Mirna Malché, em nome do professor Albino, em nome da professora Cláudia Nascimento, a professora Irene, professor Paulo Marcelo, professor Lúcio. Nossa, muitos professores que passaram na minha vida, mas em nome de todos eu agradeço muito, muito, muito obrigada. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente da Deusa Linas que vocês conheceram lá atrás. Muito obrigada. Cursar o ensino superior é um sonho para muitos. A educação é o caminho, o melhor caminho para conquistar outros sonhos. Em nome de toda a equipe diretiva da Fundação Esperança, mantenedora do IESPES, em nome também da direção do IESPES, das coordenações de cursos, dos professores, da equipe administrativa, eu digo muito obrigada. Obrigada por nos permitirem fazer parte da realização dos seus sonhos, da realização da construção da carreira de sucesso de cada um de vocês. Há 20 anos estamos transformando vidas por meio da educação.